muito comigo em Atos. Eu tenho estudado esses últimos dias sobre a história da igreja, desde o seu fundamento com os apóstolos, com Pedro, e depois na consolidação do apóstolo Paulo, e como Deus tem ministrado o meu coração falando de Atos dos Apóstolos. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra, amém? Então eu vou ler aqui os 14 primeiros versículos, mas a gente vai trabalhar com o capítulo inteiro, do capítulo 27 inteiro de Atos, mas nós vamos ler os 14 primeiros aqui para a gente deixar como base. Nós vamos trabalhar com todo o capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, amém? Diz assim: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio da corte Augusta, e embarcando-nos em um navio adamatino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidasse dele. Partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Cilícia, achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona, e costeando dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olhava para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhe pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euraquilão. Amém? Destaco aqui o versículo 4, que diz assim: e partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Então hoje eu quero trazer uma palavra ao seu coração, amém? Feche seus olhos. Senhor, te agradeço por a leitura desta palavra, e peço nesta noite que o Senhor fale aos nossos corações, que o teu nome seja glorificado, que caia por terra todo impedimento, Senhor, todos os comichões dos ouvidos, que a mente daqueles que estão aqui, daqueles que estão em casa, não fique vagando, mas as nossas mentes sejam levadas cativas à obediência de Cristo, à obediência daquilo que está sendo ministrado nesta noite. Quebra toda a mão humana, quebra toda a ação maligna e derrama a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus, amém, graças ao Senhor. O tema da minha palavra desta noite é: quando os ventos são contrários. Quando os ventos são contrários. E eu não quero aqui historiar muito, porque a gente não tem muito tempo para isso, mas eu quero ser muito prático
eu quero já trazer uma praticidade na palavra, uma aplicação daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Só para a gente entender um pouco aqui, Paulo passou por um monte de situações difíceis. Paulo passou por um monte de dificuldades, um monte de situações. E esse texto, ele reflete justamente o cuidado de Deus na viagem de Paulo, nessa Cesareia Marítima, indo para Roma. E Paulo passou por tantas coisas, por tantas dificuldades, por tantas aflições, mas de forma alguma Paulo deixou de crer, de confiar no Senhor. E vejamos algumas coisas que Paulo passou. Paulo passou por perseguições, por pregar a palavra. Ele era um perseguidor da igreja, passou a ser perseguido por aqueles que então era contra o evangelho. Paulo foi perseguido. Muitas vezes tentaram matar Paulo, porque Paulo estava pregando a palavra. Paulo recebeu perseguições também religiosas, daqueles que não aceitavam as suas perseguições. Ele recebeu perseguições de heresias que se levantavam contra a sua pregação. Porque num todo, Paulo, ele era um homem que, toda cidade que ele ia, ele procurava um lugar para que o evangelho começasse a ser pregado. E o lugar que Paulo sempre escolheu foi as sinagogas, onde os judeus ali estavam ali vivendo o seu evangelho judaico, e Paulo ia ali naqueles lugares para ouvir a palavra, para ler as mensagens que existiam ali nos canons. E também Paulo aproveitava para pregar sobre Jesus, o Cristo, que era o que os judeus não aceitavam e até hoje não aceitam Jesus como Cristo. Então ele recebeu vários tipos de perseguições, adversidades na evangelização. Todas as vezes que ele ia pregar, ele era tido como louco. Os judeus questionavam a sua pregação. E diante de todas essas situações que Paulo passou, Paulo então foi contestado, foi colocado à prova. E uma das últimas provas que Paulo passou, ele disse: estou cansado de vocês ficarem me testando, eu quero ser julgado em Roma, me mande para Roma, eu quero ser julgado lá por César. E ele então sai, é levado agora por esse navio para este julgamento. E durante toda esta viagem acontece um monte de situações aqui. E eu destaquei esse versículo 4, e partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Então eu coloquei o tema dessa mensagem como quando os ventos são contrários. E o que significa estes ventos? Estes ventos são as tribulações que nós passamos, porque dia após dia nós estamos passando por tribulações, e nós temos estas tribulações como estes ventos contrários, estes ventos que vêm, e estes ventos, ele vem em forma de enfermidade, ele vem em forma de crise financeira, ele vem em forma de crise conjugal, ele vem em forma de crise familiar, ele vem em forma de crise profissional, ele vem em forma de crise na saúde. Muitas vezes nós passamos tantas coisas que nós muitas vezes não temos o que fazer, porque a situação é de ventos contrários. E quando os ventos contrários batem em nossa porta, na maioria das vezes nós não estamos preparados para eles. E como nós não estamos preparados para eles, eles vêm e de alguma forma eles tentam nos derrubar, eles tentam nos destruir e tirar de nós a bênção que Deus tem para as nossas vidas. Então eu quero destacar aqui sobre 3 pontos a respeito destes ventos contrários sobre as nossas vidas. Em primeiro lugar, há ventos para aqueles que fazem a obra de Deus. Quando você decide servir a Cristo, quando você decide romper com o pecado, quando você decide romper com os maus costumes ou com as tradições familiares, e você decide seguir a Cristo, fazer a vontade do Senhor, ventos se levantam contra você. Uma vez ouvi uma pessoa dizer que
que eu perguntei para esta pessoa por que ela não estava mais seguindo a Cristo, por que ela não estava mais indo para a igreja. E ela me respondeu da seguinte forma: eu decidi não ir mais para a igreja e não mais seguir a Cristo da forma que eu seguia antes de fazer a obra, porque eu percebi que todas as vezes que eu me coloco para fazer a obra do Senhor, eu recebo retaliação, eu tenho briga na minha família, eu já quase separei várias vezes do meu cônjuge por decidir fazer a obra de Deus, eu já tive problema com os meus filhos por decidir fazer a obra de Deus, e agora que eu desisti de fazer a obra de Deus como eu fazia, eu não tenho mais problema no meu casamento, eu não tenho mais problema com os meus filhos, as coisas estão quietas, não estou vivendo aquela vida, mas também não tenho mais problema. Então é melhor ficar assim do que eu ter problema na minha casa. Aí eu pergunto para você que está em casa, ela está certa ou ela está errada? Responde para você mesmo. Na minha concepção e entendimento bíblico que eu tenho, ela está totalmente errada. Por quê? Porque quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, nós estamos lutando contra o inimigo. Porque não tem como eu fazer a vontade de Deus e eu estar bem com o inimigo. Porque o inimigo das nossas almas, como diz em João 10:10, ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele, não tem outra função, é matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia nesse mesmo texto diz: mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E quando eu recebo esta vida que Jesus veio para dar, quando eu rompo com Satanás, não aceito os seus ardis contra a minha vida, me santifico, me preparo e me coloco à disposição da obra de Deus, então ele vai se levantar contra mim. Mas o que eu preciso entender, que a palavra de Deus também diz, que eu preciso me submeter a Deus, me submeter à vontade, à palavra de Deus. E a Bíblia diz: submetam portanto a Deus e resistam o diabo, e ele fugirá de vós. O que acontece muitas vezes é que a gente está fazendo a obra de Deus, mas nós não estamos nos submetendo à palavra de Deus, nós não estamos nos submetendo à vontade de Deus, nós estamos fazendo a obra de Deus relaxadamente, sem uma vida de aliança, sem uma vida de consagração, sem uma vida de renúncia. Então, quando não há um preparo, Satanás ele entra pelas brechas que nós deixamos. Então a decisão não é eu parar de fazer a obra de Deus, mas é eu fechar as brechas por onde Satanás tem entrado, e fechando estas brechas, eu vou continuar no propósito de fazer a obra do Senhor, porque então eu estou me submetendo a Deus. O que é se submeter a Deus? É não deixar brecha para o pecado, e não deixando brecha para o pecado, eu estou fortalecido no Senhor, e fazendo a obra de Deus, o inimigo vai continuar se tentando. Porém, não existe brechas para que ele entre, porque então eu vou resistir o diabo e ele vai fugir. Por quê? Porque eu estou me submetendo a Deus, a sua palavra e a sua vontade. Então não tem como ele entrar, não tem como ele colocar o dedo dele na minha casa, porque eu estou fortalecido no Senhor. Isso não tem nada a ver com provação, porque a provação é diferente. Na provação, Deus até permite que Satanás tenha um certo acesso, mas Deus não permite que Satanás te mate, te consuma, porque você está em santidade, você está consagrado ao Senhor. E a permissão que Deus deixa Satanás entrar com algumas situações é para nos forjar, para nos preparar, porque nós somos treinados na prova, nós crescemos quando somos provados. Nós crescemos quando nós passamos pelas lutas, pelas dificuldades. E nós precisamos entender isso, amados. Porque essa é a função de Satanás: matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então há ventos para aqueles que fazem a vontade de Deus. Então Paulo lidou com todas essas situações que eu disse aqui: perseguições religiosas, heresias, adversidade na evangelização, lutas com poderes espirituais, ou seja, luta com demônios que se levantaram, porque a retaliação vem, as situações vêm.
estava falando para a Tati ali que eu tive uma prova hoje com um prato. Eu fui lavar um prato, né, Natan? Natan viu? Eu passei a bucha no prato, o prato quebrou na minha mão bateu, cortou em 4 lugares, nas 2 mãos. Uma arrancou o tampão do dedinho aqui e cortou fundo aqui no dedão. Um prato. E eu sei que isso não foi normal. Não foi normal. E foi algo assim muito rápido e saiu cortando tudo. E eu vi a mão de Deus, soltou pouco para pegar uma artéria aqui, ó, pouco. Mas Deus foi misericordioso. E as mãos do Senhor estavam sobre mim, para mostrar que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. E depois eu recebo uma família aqui para orar, para abençoar. E entendi o porquê que tudo isso aconteceu. Porque veio uma família aqui e nós oramos e Deus liberou uma bênção. Foi um mover de Deus aqui à tarde, irmãos, que faltou as cadeiras voar. Do que Deus fez hoje à tarde aqui nessa igreja. Então nós entendemos logo após eu cortar minha mão. Então nós entendemos que as provações vêm, as perseguições vêm para aqueles que fazem a vontade do Senhor. Os ventos são contrários, sim, para nos impedir de fazer a vontade do Senhor. Então nós vemos que o versículo 4 fala que os ventos eram contrários e os ventos estavam atrapalhando o ministério de Paulo. Nós vemos no versículo 7 que fala: e como por muitos dias navegamos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. Então o vento paralisou. Quantas vezes nós somos estagnados pelo vento? Quantas vezes o vento contrário, ele atrasa a nossa viagem? Quantas vezes você fecha um ano dizendo: a partir de janeiro eu vou ser diferente, eu vou fazer a obra de Deus como eu nunca fiz, eu vou avançar. Se o pastor falar precisa de alguém aqui na porta, eu vou falar: eis-me aqui. Se ele falar que precisa de alguém para liderar o FEBRAC, eu vou dizer: eis-me aqui. Se falar que precisa de alguém para liderar a UMASBRAC, eu vou dizer: eis-me aqui. Eu não vou abrir mão de nada, eu vou para cima, porque agora é o tempo. Aí começa a vir uns ventos, e esses ventos vão nos estagnando, vai nos parando, nos impedindo de avançar. Então nós vemos que veio ventos que paralisou, que parou, e a embarcação começou a ir devagar. Parecia que não estava saindo do lugar. Não é muitas vezes assim que acontece conosco? Nós estamos cheios de gás, de vontade, mas de repente as coisas começam a parar, e parece que as coisas não vão avançar, parece que as coisas não vão andar, e nós ficamos às vezes desanimados, e muitas vezes ficamos desistidos de avançar, porque parece que tudo que eu faço não dá certo, tudo que eu faço parece que as coisas não prosperam, e eu acho que Deus não está comigo, eu acho que Deus não está vendo o que eu estou passando. Mas eu quero dizer que Deus está sim, e este vento que está atrasando você tem um propósito de Deus. Você precisa continuar firme, porque este vento muitas vezes ele quer te parar, esses ventos muitas vezes ele quer te desanimar, mas quando Deus permite este vento, ele está te treinando, ele está treinando a tua paciência, para você ter paciência, para você saber esperar o tempo certo e não se desesperar, e entender que ele sempre está no controle de tudo. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aplauda ao Senhor Jesus por isso. Ele sempre está no controle. E os ventos começam a nos parar, mas nós temos que continuar. E você então não permite que o vento te pare, você continua. E aí vem ventos piores, são ventos furiosos. O versículo 14 diz assim: mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euraquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Então muitas vezes o vento vem, esse vento Euraquilão veio de uma forma feroz, que quase que o barco afundou, quase que o barco afunda. E aí eles então depois que passa o vento, eles ficam então entregues à toa. Vamos ver o que vai acontecer.
até que eles conseguem chegar num certo ponto em que há uma certa calmaria, e nessa certa calmaria eles descansam por um tempo, e Deus dá uma visão para Paulo. E qual foi a visão que Deus deu para Paulo? Paulo reúne as pessoas e fala: olha, vamos comer, vamos nos alimentar, porque grande ainda é a nossa viagem. E nesta noite Deus falou comigo, e Ele disse para mim que nós vamos chegar do outro lado. O navio até vai se perder, mas nenhuma alma dessa embarcação vai morrer, todos serão salvos, foi o que o Senhor falou para mim. Então vamos nos animar, vamos nos alimentar e vamos continuar, porque a promessa de Deus é que nós vamos chegar do outro lado firme e não vai morrer ninguém. Você entende que quando aquele vento tenta te parar, te estagnar, e você avança, e quando vem um vento feroz que você não está esperando, sabe? Aquele vento que você não está esperando, você está ali tranquilo, de repente do nada aquele vento, e aquele vento ele bagunça toda a sua vida, ele bagunça as suas emoções, ele bagunça as suas finanças, o seu emocional, o seu familiar, ele vai bagunçando tudo. E aí você fica desesperado. Não fique desesperado. Esse é tão interessante que o texto fala aqui: e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir. No momento que a gente tem que, não sei o que fazer, então eu vou ficar esperando, eu vou ficar tranquilo, não vou me desesperar. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas podemos ganhar o batel, ou ganhar um tempo. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte. Amainados as velas, assim foram à toa, andando nós, agitados por uma veemente tempestade. No dia seguinte, aliviaram-no o navio, e o terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Então é o momento que a gente tem que pegar algumas coisas e tirar. Algumas coisas que estão atrapalhando, então eles começaram a jogar parte das coisas da embarcação no mar, para aliviar o navio. E às vezes nós temos que tirar essa carga, irmãos, essa carga de cima dos nossos ombros, porque muitas vezes nós não temos força para carregar esta carga. Então joga esta carga fora, coloque diante do Senhor, permita Ele te conduzir, e Ele vai te conduzir em vitórias, Ele vai te conduzir em muitas bênçãos. Então os ventos furiosos não puderam paralisar aqueles que estavam firmes, servindo, honrando o Senhor. Do versículo 18 em diante: andando nós agitados por um veemente tempestade, no dia seguinte aliviamos o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós um não pequeno tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Eles tinham perdido a esperança de se salvar. Mas aí Deus deu a palavra para Paulo: olha, Deus falou comigo, e Ele disse que todos vão sobreviver, ninguém vai morrer. Às vezes você está desesperado: mas a minha mãezinha já tem idade, ela está no quadro de risco. Mas o meu paizinho também, ele é doente, ele também é do quadro de risco. E aí, como é que vai ser? A promessa de Deus para você nesta noite, que está participando deste culto aqui, que está participando deste culto na sua casa, é que ninguém da sua família vai se perder, ninguém da sua casa vai se perder, todos serão salvos. Esta é a promessa de Deus para a sua vida. Talvez hoje você recebeu uma má notícia, talvez ontem você recebeu uma má notícia. Isso está consumindo a tua alma, isso está consumindo as tuas forças. Mas eu quero dizer para você hoje, como profeta de Deus, que ninguém vai se perder na tua casa. O Senhor está contigo, confie no Senhor, porque Ele está te abençoando, Ele está fortalecendo você, e ninguém vai se perder, porque esta é a promessa de Deus. Aleluia, glória a Deus. Em segundo lugar, há conforto para os que servem a Deus em meio à tempestade. Aleluia. Há conforto, amados. Você precisa descansar no Senhor. Então eu só vou aqui ler o que eu já disse aqui. Do versículo 21 ao versículo 26 diz assim: havendo já muito
muito que se não comiam. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, assim evitariam este incômodo e esta perdição. Só um adendo aqui, lá atrás Paulo tinha falado: não vamos viajar, o mar não está bom para isso, vamos esperar mais um pouco. Quem disse foi o homem de Deus, quem disse foi o homem que tinha experiência com Deus. Mas aí o chefe daquela embarcação disse: não foi isso que o comandante do barco disse, não foi isso que ele disse. Ele disse que nós podemos, então nós vamos. Eles não ouviram o homem de Deus, e eles foram sem obedecer. E quantas vezes nós não ouvimos a voz de Deus? Nós não ouvimos os profetas, aqueles que foram chamados por Deus para nos abençoar, e aí nós nos perdemos por não ouvir, e assim evitaria este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Então foi a palavra de Paulo sobre aqueles homens, porque há conforto para os que servem a Deus em meio à tempestade. Você precisa descansar no Senhor, você precisa confiar que Ele está com você. Em meio a tamanhas dificuldades, Paulo recebeu o conforto de Deus e pôde encorajar as pessoas que estavam à sua volta. Ele pôde trazer coragem, pôde animar aquelas pessoas que estavam perdidas, sabendo que Deus estava com eles e de que nada de mal iria acontecer com eles. Em Josué capítulo 1, versículo 9, a palavra diz assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não te pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor é contigo, querido, por onde quer que andares, Ele está com você, e Ele vai abençoar você diante dessas dificuldades. Em terceiro e último lugar, há provisões para os sofredores em meio à tempestade. Deus está cuidando de você, e Ele vai prover tudo o que você precisa. Versículo 34 ao versículo 36 diz assim: portanto exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 266 almas. Olha que profunda a palavra. Quantas pessoas tinha lá? 266 pessoas. Paulo falou: vamos comer, vamos nos alimentar, porque nós precisamos estar forte para continuar a viagem, porque não vai se perder nem um fio de cabelo das vossas cabeças. E eles então comeram, eles se alimentaram, e logo após aquela alimentação, o vento bateu forte, e o barco foi jogado para a praia, e o barco se perdeu, mas as 266 pessoas que estavam no barco, todas foram salvas, nenhuma se perdeu, porque havia uma promessa de Deus. Nós vemos que o Senhor cuidou daquela tribulação, nós vemos o cuidado de Deus com aquela tribulação, ninguém se perdeu. Sabe por que ninguém se perdeu? Porque o Senhor estava naquele barco, o Senhor estava com aqueles homens, o Senhor estava com Paulo. Eles chegaram em terra firme, o navio chegou em terra firme, ninguém se perdeu. O barco foi perca total, mas nenhuma alma se perdeu. E quando eles chegaram ali, naquela ilha de Malta, os índios, os moradores daquela ilha, quando viram aquele povo todo,
eles começaram a alimentar aqueles homens, começaram a alimentar aquelas pessoas, fizeram uma fogueira, porque eles estavam com muito frio, fizeram uma fogueira para que eles pudessem se aquecer, e Paulo pegou uma daquelas madeiras e jogou naquele fogo, e quando Paulo foi jogar aquela madeira, debaixo daquela madeira saiu uma víbora, que mordeu a mão de Paulo, e começou a inchar a mão de Paulo, e aqueles índios falaram assim: ele vai morrer, ele vai morrer. E aí Paulo não morreu. E primeiro eles falaram assim: olha, esse homem deve ser muito amaldiçoado, porque ele saiu desse navio e não morreu. Agora a cobra picou a sua mão, ele vai morrer, deve ser muito amaldiçoado. Aí Paulo não morreu. E aí começaram a falar: ele deve ser um Deus, porque nenhum mal aconteceu com ele com a mordida dessa víbora. E aí eles começaram a se alimentar. E Paulo foi levado para a casa de Públio, que era um morador digno daquele lugar. E na casa de Públio ele foi hospedado ali. E a mulher de Públio estava enferma, e Paulo orou e curou aquela mulher. E aí as pessoas daquela cidade soube disso e começaram a levar todos os doentes, e os doentes foram chegando, e Paulo foi orando, e as pessoas começaram a ser curadas. Começaram a ser curadas com a oração de Paulo naquele lugar, porque o homem de Deus, a mulher de Deus que está firme no Senhor, passa pela tempestade por um propósito, porque o propósito da tempestade é te parar, porque logo após a tempestade você vai curar pessoas, você vai restaurar pessoas, você vai salvar pessoas, você vai estabelecer discípulos para a glória de Deus, porque o Senhor te chamou para uma obra tremenda e para uma obra poderosa. Houve paz de alma, paz no coração, e houve também naquele lugar aconchego, alimento e tranquilidade. Não importa a tempestade que você esteja passando, não importa se os ventos para você estão contrários, se tudo está indo de mal a pior para você, se as coisas estão dando errado para você, é hora de você confiar em Deus, descansar em Deus, porque Ele continua cuidando de você. As mãos dele continuam estendidas para te abençoar. Amém? Dê uma salva de palmas a Jesus por essa palavra.